Então, pessoal, o próximo exemplo aqui de uma função composta, para nós realizarmos a derivada usando a regra da cadeia, é a função y igual a x² mais 2 elevado ao cubo, menos 3 vezes x² mais 2 elevado ao quadrado, mais 1. Ou seja, uma função composta. Normalmente, o que nós estamos acostumados a ver é aqui no lugar do x² mais 2, nós teríamos apenas o x, né? Então, nós teríamos x ao cubo menos 3x² mais 1. Uma função simples de ser derivada. Porém, agora nós podemos perceber que nós temos aqui no lugar do x uma outra função, que no caso aqui é uma função do segundo grau, tanto aqui quanto aqui. Então, nós temos o caso de uma função composta, onde nós temos uma função do segundo grau dentro de uma outra função, ok? Então, para derivar essa função, né, para fazer a sua derivação usando o dy dx, precisamos usar a regra da cadeia. Então, como nós já vimos, né, a melhor opção é transformar essa função mais complicada de derivar, que nós não sabemos ainda a sua derivada, transformá-la numa função mais simples. Para isso, usamos a substituição, usando u, né? Usando essa letrinha u, que nós vamos chamar aqui x² mais 2 de u, e vamos substituir esse u dentro da função y. Então, fazendo isso, né, u vai ser igual a x² mais 2, e a função y vai ser escrita como u ao cubo menos 3u² mais 1. Lembrando que no lugar de x² mais 2 foi substituído u. Ok? Para simplificar a nossa função y. E quando eu digo simplificar, percebo que essa função aqui, nós não sabemos a derivada dela. Porém, quando foi feita a substituição usando u, você olha, já tem aqui uma função do terceiro grau, onde você usa a regra da potência, aqui uma do segundo grau, onde você usa a regra da potência, e aqui uma constante, né, que nós também sabemos derivar. E a função u é uma do segundo grau, onde você deriva aqui usando a regra da potência, e aqui a regra da constante. Ou seja, a sua substituição facilitou a derivada da sua função. Então vamos lá, vamos derivar primeiramente aqui y em relação a u. Então, dy du vai ser igual a derivada de u ao cubo, 3u ao quadrado. Ou seja, desce o 3, multiplica por u e reduz uma unidade no expoente. 3u ao quadrado. Menos derivada de 3u². Tira o 3 da derivada, porque o 3 é constante, e deriva u ao quadrado. Desce o 2, multiplica por 3, dá 6. Vezes u, reduz uma unidade no expoente. U elevado ao quadrado, agora fica u elevado a 1. E a derivada do 1 é constante, né? 1 é constante, então a derivada é zero, não precisa mais acrescentar aqui. Então a derivada de u em relação a y é igual a 3u² menos 6u. Ok. E agora temos que derivar du em relação a x, ou seja, derivar a função u em relação a x. Então nós temos aqui a função u, temos que derivar aqui o x² e somar com a derivada do 2. Derivando x², nós temos o quê? 2x. Desce o 2, multiplica por x, reduz uma unidade no expoente. Então, derivada de x², 2x. Mais derivada de 2. Derivada de 2 é constante, daria 0. Então, 2x mais 0 dá o próprio 2x. De posse desses dois resultados, pessoal, dessas duas derivadas, basta substituir na fórmula da regra da cadeia, que diz que a derivada de y em relação a x é igual a dy du vezes du dx, ou seja, derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Então, nós temos aqui a derivada de y em relação a u. Vamos substituir aqui. 3u² menos 6u. E a derivada de u em relação a x, que é 2x. Então, você tem aqui 2x. Então, esse produto aqui, ele é o resultado da derivada da função y igual a x² mais 2 elevado ao cubo menos 3x² mais 2 ao quadrado mais 1. O que resta você fazer é só apenas substituir aqui no lugar do u a função x² mais 2. Ok, pessoal? Mas até aqui você já fez a derivada correta. Porém, é importante que você substitua novamente aqui no lugar do u a função x² mais 2. Ok? Então tá aí, pessoal, mais um exemplo da regra da cadeia. E espero que tenha ajudado vocês a entender aí a resolução dessas derivadas. Ok? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.